Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês. Pregão desta quarta-feira, dia 6 de outubro, iniciando mais uma análise de fechamento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e hoje, mais uma vez, surgindo a oportunidade de poder estar aqui com vocês, mesmo com alguns probleminhas técnicos de ontem, estou aqui presente. Antes de mais nada, vou soltar a vinheta enquanto vocês deixam o like aí pra gente aqui no vídeo. Então, colocando aqui o gráfico do Ibovespa já na tela. Antes de mais nada, já convido para quem está aí pela primeira vez a se inscrever no canal também, hein, pessoal? Os ativos aqui do lado serão abordados nessa análise de fechamento, começando pelo Ibovespa, mini índice, dólar, Petrobras, Vale 3, Itaú, Magazine Luiza, Embraer, Braskem, que foi um ativo escolhido ontem dentro do Instagram do Dalton. Eu acabei esquecendo de comentar ele aqui. Raio 3, Lame 4, que foi um outro ativo escolhido no dia de hoje dentro do Instagram do Dalton. E finalizaremos ali com Natura, NTCO 3. Então já vou tirar esses ativos aqui da tela para ficar mais claro aí o gráfico para todos vocês. Então, começando pelo Ibovespa, com 0,09% de alta, basicamente estável no dia de hoje. Fechou, ponto positivo, fechou acima dos 110.559 pontos, mesmo tendo oscilado forte para baixo no pregão de hoje, vindo lá para a região dos 107 mil pontos, se aproximando bastante da região dos 107.500, que também é a região de fundo do gráfico mensal, que sustenta a tendência de alta de longo prazo. Então, basicamente, aí chegou a oscilar, pegando do fechamento de ontem, quase mais de 2% durante o pregão de hoje, conseguiu voltar a fechar aqui acima. Para quem leu, inclusive, o Morning Call de hoje da DV Invest, eu mencionei lá no relatório que a gente divulga todos os dias pela manhã, que essa região aqui tem se mostrado muito forte aí como um ponto de suporte pelo gráfico semanal aqui do Ibovespa. Esse aqui é o gráfico semanal. E vem esse fechamento aqui, foi testado uma vez, foi testado uma segunda vez e está sendo testado pela terceira vez. Então lembrando, quanto mais testes um suporte tem ou uma resistência, mais forte ele vai ficando com o decorrer do tempo. E aí já são 3 semanas testando essa região e fortalecendo cada vez mais essa região do Ibovespa nos 110 mil pontos. Vale ressaltar que precisa realmente vir superar essa região de topo para poder aí retomar um viés positivo de curto prazo. Mas o que já começa a aparecer aí indícios de que pode vir a buscar essa região? No pregão de amanhã já ocorrer aqui uma superação de máxima e na sequência ocorrer aqui esse movimento de alta depois de sinalizar um novo fundo aqui em cima da região dos 110 mil pontos. Então isso daí é o que caracteriza a possibilidade de poder voltar a tentar buscar aqui essa região da máxima nos 113 mil pontos, 113.019 pontos. Indo agora para Petrobras, mini índice. Mini índice ainda operando em leve alta, 0,29%, também abriu dentro de um gap de baixa, chegou a oscilar lá na região dos 107 mil pontos, muito próximo também da mínima do fundo anterior. E voltando aqui para cima dessa região também, para cima da região aí dos 110 mil pontos, esse fechamento, na verdade, é em 110 mil pontos, 110.020 pontos. Então, basicamente, voltando aí para cima dessa região. No gráfico de 60 minutos, abriu aqui perdendo toda essa região de suporte. Havia mencionado aqui no fechamento de ontem que se abrisse perdendo essa região, daria para focar um pouquinho mais aí na ponta vendedora. Até chegou realmente a dar sequência a esse movimento. E durante a sessão reverteu aí voltando para cima dessa região de suporte, voltando para cima da média móvel de 13 períodos. Então basicamente, se no pregão de amanhã abrir dando continuidade aqui a este movimento de alta, continua aí focando um pouco mais na ponta compradora, de olho nos próximos níveis de resistência. Tem um nível aqui deste topo, tem outro nível neste topo aqui. Ambos, um na casa do 110.900 pontos e o outro na casa dos 111.500 pontos, 111.550. Então, basicamente, ficar de olho aí nessas duas regiões que podem gerar sinalização de topo, de correção e na sequência, quem sabe, poder aí gerar novo sinal de alta, aumentando ainda mais uma expectativa, um viés mais positivo aqui no mini índice no gráfico de 60 minutos. Caso contrário, se abrir já gerando sinalização de topo,
em cima aqui dessa região, o mais próximo possível já também. Tem essa região de fundo, onde está batendo agora, inclusive, ali nos 110.655 pontos. Então, se gerar aqui correção, ficar de olho aí, se gerar sinal de alta em cima desse fundo que for retomado, foco também ainda na ponta compradora. Mas seria mais interessante se ele já abrisse dando continuidade aqui ao movimento de alta. No dólar no dia de hoje aí que está apresentando inclusive alta de 0,19%, abriu dentro de um forte gap de alta, chegou a dar sequência a esse movimento, mas reverteu aí, voltando para o fechamento de ontem aqui, a máxima na casa dos 5.510 e o fechamento em 5.500. No gráfico de 60 minutos a gente consegue ver realmente, abriu aí dentro de um gap de alta, lateralizou, deu sequência e aí gerou essa sinalização de topo, de correção, voltou, como eu mencionei, para cima da região do fechamento de ontem, na casa dos 5.500, e está gerando sinalização de fundo ascendente, em cima dessa região de suporte. Então, se finalizar desse jeito aqui o pregão de hoje e amanhã der sequência aqui, superando uma nova máxima, foco ainda também na ponta compradora no dólar, no gráfico de 60 minutos. O que reverte a expectativa, um viés positivo, é a anulação aqui desse sinalzinho de fundo que está sendo gerado neste momento, ou seja, perder a mínima deste fundo aqui na casa dos 5.496. Então, se reverter aí na sequência, aí sim o viés fica um pouquinho mais para a ponta vendedora, podendo vir buscar inclusive regiões de preço mais abaixo, como por exemplo este topo na casa dos 5.483. Indo agora sim para Petrobras gráfico diário, gerou sinalização de correção, gerou sinalização de baixa, gerou um sinal de topo. Então, para quem estava posicionado aí no swing trade, operação de curto prazo, gerou sinal de saída aí da operação, aumentando a expectativa de poder ter o quê? Novamente um movimento de baixa, uma correção no preço, buscando a média móvel de 3 períodos. E para quem está de fora desse papel e quer entrar, aguardar aí por uma nova sinalização de alta. Então, preferencialmente após testar a média móvel de 3 períodos. Outra possibilidade que pode acontecer aí é nos próximos dias ele realmente apresentar mais um movimento lateral, ou seja, fraqueza aí para cair, fraqueza na ponta vendedora e gerar nova sinalização de alta mais acima ali da região dos R$ 28,60, R$ 28,50 também é uma possibilidade. Então, aguardar aí para quem está de olho numa nova entrada aí pelo gráfico diário da Petrobras. Próximo papel, Vale 3. Vale 3 que no dia de hoje abriu dentro de um gap de baixa, perdeu a mínima desse grande candle de baixa que eu havia mencionado ontem no fechamento, mencionei também no radar do mercado, e abriu aí dentro desse gap de baixa e apresentou forte reversão no dia de hoje, fechou em boa alta aí de 2,82%, superando máxima de 3 pregões anteriores. Deixa eu só confirmar, realmente superou essa máxima, 7,731, 7,727, então perdão, superou máxima de 2 candles anteriores, mas se aproximou bastante aqui deste candle, inclusive aí para um perfil bem arrojado, gerou aqui possibilidade de compra, mas o que vai aumentando aí um viés mais positivo aqui seria o retorno do preço para cima da média móvel de 13 períodos e também superando aqui essa máxima, esta outra máxima, uma na casa dos 78,34 e a seguinte aqui na casa dos 79,33. Ou seja, retornar para cima da média móvel aqui e continuar apresentando aqui novas superações de máxima. Isso aí vai aumentando a expectativa de poder ter um repique aqui maior do preço contra essa tendência de baixa aqui que vem sendo apresentada. Tecnicamente seria aí anulada essa tendência de baixa se superasse essa máxima aqui em R$ 81,06. Então, se voltasse aqui para cima o preço da Vale 3, seria aí um ponto de anulação dessa tendência de baixa aqui no curto prazo. E aí, para quem está de fora, Kaique, dá para entrar agora? Agora já fica mais difícil porque esse candle foi grande, o seu stop ficaria bem grande também. Basicamente, para quem entrou aqui, teria um stop menor. Então, basicamente, seria esse tamanho de stop contra este daqui. Agora é aguardar realmente o ativo apresentar, e se realmente apresentar essa reversão, seguido de um novo sinal de alta, preferencialmente acima da média móvel, preferencialmente também acima desse maior fechamento aqui, na casa dos, esse daqui é o maior, na casa dos 78,91. Então, basicamente, aguardar aí por essa nova correção, caso ela aconteça de fato. Próximo papel, YouTube 4. YouTube 4 no dia de hoje apresentou leve alta de 0,32%, abriu dentro de um gap de baixa, abriu lá
com um gapzinho de quase 1,5%, 1,58%, mas conseguiu apresentar boa recuperação durante o pregão. Ponto positivo, que não perdeu a mínima do pregão anterior, então continua aí apresentando um movimento de alta, mas é um movimento um pouquinho mais fraco no sentido de aqui aconteceu uma perda de mínima, então essa possibilidade de apresentar um movimento mais lateral nos próximos dias existe, tentando se aproximar aí da média móvel, inclusive a média móvel de menor periodicidade vindo para cruzar com essa média de maior periodicidade, possibilitando lá na frente uma nova sinalização de alta e possibilitando então uma nova entrada aí na ponta compradora para quem está de fora no papel. Dando uma olhadinha aqui no gráfico semanal, o ativo apresentando boa reversão aqui dentro de um movimento de alta, se aproximando cada vez mais desta zona de resistência, iniciando aqui nesse fechamento na casa dos 25,34, indo aqui até essa máxima aqui na casa dos 26,07. Então, uma expectativa aí mais positiva para Itaú. Então, quem está de fora, aguardar aí para uma correção, seja lateral ou um pouquinho mais no preço, seguido de um novo sinal de alta pelo gráfico diário. Próximo papel, Magazine Luiza, no dia de hoje apresentou boa alta de 5,7%. Essa alta, inclusive, foi algo considerável aqui tecnicamente no gráfico, porque havia perdido a mínima mais uma vez esses candles, estava dando continuidade aqui a esse movimento de baixa, inclusive desse pivô de baixa que havia sido gerado aqui, esse pequeno pivô de baixa, e reverteu no mesmo candle aqui, então reverteu durante o pregão toda essa expectativa aqui mais negativa e aumentando a possibilidade aí de poder anular essa tendência de baixa tecnicamente. E o que anula essa tendência? Superação aqui da máxima dos dos R$14,71. Então, superar aqui essas duas máximas, as duas no mesmo ponto, no pregão de amanhã já anula aqui tecnicamente essa tendência de baixa e aí teria aqui um ponto de resistência, a média móvel de 13 períodos na região dos 14,93 e depois aqui essa região de fundo também ali na casa dos R$16,05. Então, o que aumenta a chance de poder vir buscar aqui essa região é um novo fechamento acima da média móvel, seguido aí de novos sinais de alta, seguido, de novas superações de máxima, da mesma forma ali que em Vale 3, apresentando aí um movimento mais forte de reversão, mas precisa também apresentar força nos candles, apresentar candles cheios de alta, da mesma maneira que ele apresenta candle cheio para cair, apresentar candles cheios de alta também, reforçando aí um viés mais positivo e mostrando realmente que os compradores estão de fato no comando aqui do curto prazo, no comando do papel, e seria basicamente também poder vir buscar aqui no semanal a superação de máxima aqui da semana anterior, ou quem sabe fechar em uma boa alta aí na semana que vem, superar aí e gerar uma sinalização de fundo aqui pelo gráfico semanal. Para quem está de fora aqui também ficou um stop bem mais longo já, fica difícil realizar essa entrada, tá? Seria basicamente possível, e aí colocaria o stop na volatilidade, a compra na superação aqui dessa máxima. Eu não recomendaria a compra na superação deste candle, porque como é muito próximo uma da outra, então a superação dessa máxima, que anula a tendência de baixa aqui dos R$14,71, gera aí essa possibilidade de compra no pregão de amanhã, colocando o stop aí na volatilidade do papel. Volatilidade na casa dos 5%, 5,63%. Então seria basicamente posicionar um stop próximo dos... algo em torno ali dos R$13,88, tá, pessoal? Não seria um stop bem protegido, mas seria na intenção de tentando pegar aí a reversão desse movimento no curto prazo. Próximo papel aqui, Embraer. Embraer também fez um movimento muito interessante no dia de hoje. O papel abriu aqui dando sequência àquela sinalização de topo que foi gerada, veio forte para baixo para fechar essa região do gap ali na casa dos R$21,60. Fechou o gap e no mesmo dia, no mesmo pregão, reverteu bonito aqui essa sinalização. Para quem conseguiu comprar, inclusive aí nessa mínima, foi corajoso de comprar na mínima, pegou aí uma boa alta já no dia de 8,6%. Foi realmente uma operação mais aí no intraday. A gente der uma olhadinha, seria basicamente ter comprado aqui, nem na mínima foi basicamente, teria comprado aqui uma região de fundo um pouquinho mais acima, pegando aí essa reversão do movimento, voltando para cima da média móvel, voltando para cima de fundos anteriores também. Então uma operação aí um pouquinho mais arriscada, eu diria, porque lá no G60, no gráfico de 60 minutos, é uma tendência de baixa isso daqui. Mas enfim, reverteu aqui
Se no pregão de amanhã gerar nova sinalização de alta, possibilita aí uma nova compra no papel, tentando pegar a sequência do movimento, e aí teria também que posicionar o stop na volatilidade do papel, tá bom? Seria aí basicamente tentando pegar aí a sequência desse possível movimento de alta, tá bom? Então ficaria aí um viés mais positivo, uma superação de máxima aqui. Melhor ainda se ocorrer aqui um candle menorzinho e aí na sequência uma superação também, porque aí conseguiria posicionar um stop mais curto e mais protegido também. Indo agora para Braskem, que foi o ativo escolhido no dia de ontem, lá no Instagram do Dalton, gerou aquela sinalização de fundo, sinalização de alta no gráfico diário ontem e possibilitou compra, inclusive de curto prazo, fundo ascendente aqui, mas no pregão de hoje reverteu essa sinalização positiva, inclusive acionando aqui o stop da operação para quem abriu compra nesta superação de máxima, tá, pessoal? Então, para quem abriu compra ali na superação dos 59,74, foi estopado hoje no 57,80, tá? Por quê? Porque aumenta agora a expectativa de poder vir buscar novamente essa região de fundo e, caso perdida, buscar aqui a região mais abaixo dos R$ 52,20, tá? Então ficar de olho nisso aí para quem não saiu nessa perda de mínima, ficar de olho se ocorrer nova perda de mínima amanhã, ou seja, perder aí os 56,50, gera mais um sinal de saída, tá, pessoal? Revertendo bastante aqui o viés positivo que vinha sendo gerado aqui no gráfico diário. E o próximo papel, Raio 3. Raio 3 que também apresentou boa alta no dia de hoje, subindo 7,24%. Inclusive anulou a antiga tendência de baixa que vinha apresentando, com essa forte valorização aqui no dia de hoje. E não recomendaria a entrada neste momento, pois por conta da relação risco-retorno ser bem desfavorável. Neste momento eu digo no pregão, na abertura de amanhã. Então eu aguardaria aí ou uma lateralização do preço em cima dessa região aqui de topo, seguido de um novo sinal de alta, ou preferencialmente, pessoal, que ele desse continuidade a este movimento de alta, se aproximasse mais dessa região de topo anterior, e aí na sequência gera uma correção seguido de um novo sinal de alta acima ali da média móvel de 13 períodos, seria uma segunda possibilidade e preferencialmente esta entrada aqui. E por que preferencialmente essa entrada? Porque aí é um ativo que dá sequência ao movimento de alta depois de um forte candle de alta também. Então, da mesma maneira ali que eu mencionei sobre, se não me engano, eu estava falando de Magazine Luiza, de apresentar os candles de força na sequência, é também apresentar candle de força aqui na sequência no gráfico diário de Raio 3. Então, aguardar aí por uma nova correção, seguido de um novo sinal de alta. O próximo papel, Lame 4. Lame 4 também, que eu havia mencionado na análise de fechamento de ontem e durante o radar do mercado hoje eu também falei sobre esse papel. Esse papel, inclusive, estava na mínima aqui, eu falei que eu não abriria compra por conta de onde estava. Abriu aqui já perdendo a mínima desses candles, dando sequência aqui a esse movimento de baixa. E aí reverteu bonito aqui também, vindo superar aqui a máxima do pregão anterior e gerando sinalização de fundo. E para quem abriu aí essa compra nessa sinalização de fundo contra a tendência, então lembrando aqui que temos ainda uma tendência de baixa, mesmo com essa sinalização aí de alta que foi gerada no dia de hoje, tendência de baixa, sinal de alta contra a tendência, também precisa aí apresentar força nos próximos candles, voltar para cima da média móvel, ficar de olho aqui que tem uma região de resistência pela frente, que são esses dois fundos aí na casa dos R$ 5,26. E para quem ficou de fora aí, aguardar aí por uma nova sinalização de alta, preferencialmente aí acima deste fundo, melhor ainda se for acima da máxima deste outro topo, gerando novo sinal de alta, fundo ascendente acima da média móvel, gera possibilidade de compra. Esse topo aqui seria basicamente para anular a tendência de baixa aqui tecnicamente, então superar aí os R$ 5,68. Lembrando que aqui a máxima da semana passada está em R$ 5,24, então basicamente iria gerar aqui uma sinalização de fundo iria gerar aí uma sinalização de fundo aqui pelo gráfico semanal, antes de anular de fato aqui a tendência de baixa do gráfico diário. E por fim aqui, Natura. Só lembrando, pessoal, para quem comprou aqui nessa sinalização, posicionando um stop aí, deixa eu só pegar o tamanho aqui desse stop, 8%, seria melhor aí posicionar realmente abaixo aqui da mínima desses dois candles já,
o stop da operação em 4,64. Então, posicionando um stop aí, se recuar aqui novamente para baixo dessa região, daria para estopar essa compra contra a tendência aqui. E por fim, Natura, NTCO3, que no dia de hoje apresentou boa alta de 1,94%, ainda dentro de uma tendência de baixa, mas foi um fechamento forte, foi um fechamento relevante, que invadiu bastante aqui o candle de baixa anterior. Então invadiu bastante, conseguiu recuperar bem aqui no pregão de hoje, com todos os ativos caindo forte. Esse ativo abriu caindo pouco e ainda apresentou boa alta durante a sessão. Então ficar de olho aí, se amanhã gerar sinalização de alta aqui, abre possibilidade de compra contra a tendência, tentando pegar aí um repique de alta, vindo aqui para superar a máxima deste topo e aí basicamente anular a tendência de baixa, então superar os 46 e 41 e com uma expectativa aí de poder também apresentar alguma reversão no preço depois desse movimento mais esticado aqui também do gráfico semanal. Então seria algo razoável, temos aqui algum movimento de alta, algum movimento de repique, vindo buscar essas regiões de preço mais acima ou até mesmo a média móvel de 13 períodos lá do gráfico semanal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham uma ótima noite e até amanhã.